pregar a sua palavra, Pai. Pedimos que o Senhor venha abençoar a vida dele, Pai, abençoar a família, o seu trabalho e ministério, Papai querido. Que ele venha trazer uma palavra que venha falar conosco, Papai querido, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor queira falar com nós, e nós precisamos, a sua casa precisa, Papai querido. Pedimos que o Senhor abençoe e fortaleça o seu filho, em nome de Jesus. Amém. Receba o servo do Senhor na palma, irmãos. Glória a Deus. Amém? Amém da igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quantos estão felizes com o Senhor Jesus? A irmã mais agitada está ali. Mas foi pentecostal, até o tutano, né? Glória a Deus. Deus possa abençoar em nome de Jesus. Estou muito feliz de estar com os irmãos aqui nessa noite. Sem perca de tempo, abre a tua Bíblia comigo. Você que trouxe, você que não trouxe. Acredito que ninguém esqueceu a Bíblia em casa, né? Espero que sim, né, pastor? Se não tem, nós vamos te arrumar um em nome de Jesus. Glórias a Deus. Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Palavra bastante conhecida. Deus colocou no meu coração. Capítulo por número 3. Culto de missões. Irmãos, confesso que estou extremamente cansado fisicamente, mas desde o momento que eu estou de pé, acordado, eu não via a hora, e não é jargão não, para se mostrar não, de estar aqui para cultuar nessa noite, para cultuar com os irmãos, porque a palavra é pertencente a Cristo. Mas o meu coração se alegra, irmãos, de estar aqui nessa noite. Deus ele já tem falado, já tem operado, e eu creio que até o término deste culto vai continuar fazendo, em nome de Jesus, grandes coisas, porque eu sinto a presença de Deus sobre este lugar. Glória a Deus. Estava até temendo, porque eu tive que me direcionar para uma cidade um pouco, não muito distante, mas as horas foram passando e eu precisava buscar uma pessoa independente do horário dela. E, graças a Deus, deu certo, estamos aqui. Chegamos em cima da hora, chegamos. Glória a Deus, Deus ele é fiel. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quero agradecer ao pastor Rodrigo, em nome de Jesus, ao diácono Edson, né, sua esposa, a esposa do pastor também, a pastora está lá, que Deus abençoe. Esta igreja é sempre uma alegria estar com os irmãos aqui. Me alegro muito, né, de fazer parte, né, até mesmo deste culto, e me alegro muito porque considero também aqui um lugar muito especial como a minha casa, em nome de Jesus. Amém? Estou acompanhado da minha esposa, dos meus filhos, em nome de Jesus, e nosso irmão que veio da congregação, nosso irmão José Juan, sua esposa também. Deus possa abençoar cada um dos irmãos, obreiros, jovens, irmãs, irmãos, a cada um. Amém? Glórias a Deus. Todos acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Glória a Deus. Versículo por número 7. Glória a Deus. 6, versículo 6, 7, e em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus vai dizer assim: então Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E ele, tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. Glórias a Deus. Versículo 12. E quando Pedro viu isto, ele respondeu ao povo: homens de Israel, por que vos maravilhaste disso? Ou por que olhais seriamente para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizemos este homem andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vos entregastes e negastes na presença de Pilatos, tendo ele terminado em que fosse
solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e desejaste que vós foste concedido um assassino, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas. Do qual nós somos testemunhas. Glórias a Deus, amém? Irmãos, eu quero só repetir só esse versículo, em nome de Jesus, o versículo 7, que Deus ele ministrou fortemente ao meu coração, por hoje ser um culto de missões, amém? E ele, tomando pela mão, o levantou, e imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. Glórias a Deus. Cubra a tua cabeça em nome de Jesus. Quero fazer uma oração para somar em nome de Jesus com a igreja. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai amado, meu Deus querido, aqui estamos, Senhor, mais um dia, Pai, diante da Tua presença, Pai, para glorificar, meu Pai, e exaltar o Teu santo nome, Pai. Pai amado, Tu me conheces, Pai, perfeitamente, meu Pai, sabe, meu Pai, como, meu Pai, estou diante, meu Pai, do Senhor, Pai. Mesmo, meu Pai, cansado, meu Pai, pelas lutas diárias, Pai. Mas eu sei, meu Pai amado, que é dentro, meu Pai, desta casa, Pai, dentro deste lugar, Pai, aonde tem os melhores, meu Pai, as melhores horas, Pai, quem sabe, meu Pai, o melhor dia, meu Pai, da minha vida, Pai. Por isso, meu Pai amado, eu estou aqui, meu Pai, com meu coração alegre e feliz, Pai, porque o Senhor, meu Pai, nos trouxeste mais um dia, Pai, para o melhor lugar, meu Pai, aonde, meu Pai, nós poderíamos estar, Pai. E como instrumento, meu Pai de Deus, meu Pai, instrumento do Senhor nessa noite, Pai. Pai amado, apresento mais uma vez esta palavra, Pai, que o Senhor direcionaste, meu Pai, ao meu coração, Pai, para com a Tua noiva, Pai, para com a Tua igreja, Pai. Que o Senhor, meu Pai, brade do céu, meu Pai, ministrando ao coração, meu Pai, de cada um acerca desta palavra, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, todos, meu Pai, venham ser, meu Pai, alcançados por Ti, meu Pai, através da Tua santa e poderosa palavra nessa noite, Pai. É o que eu te peço nessa noite, Pai. Fala conosco, Pai, e age e opera de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus, amém? Se assenta glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, amém, irmãos? Amém. Queridos, essa palavra bastante conhecida por nós cristãos, é uma palavra que mexe muito comigo e fala comigo de diversas formas e diversas maneiras. A própria palavra de Deus diz que a palavra de Deus ela se renova constantemente. É por isso que a Bíblia ela me fascina e ela me encanta, porque uma história que nós lemos um livro, lendo ela 10 vezes, ela será a mesma história com a mesma finalidade. Mas a palavra de Deus, a todo momento que nós abrimos e através do Espírito Santo de Deus pedimos para que Deus ele se revele para conosco, Deus ele tem sempre algo novo a nos instruir, a nos direcionar, a nos falar, nos curar e até mesmo nos libertar. E quando eu estava lendo esta palavra, Deus ele colocou no meu coração para estar ministrando aqui nessa noite acerca dessa palavra. E eu quero trazer para os irmãos neste culto de hoje, culto de missões. Muito já foi falado, muito já foi até mesmo pregado aqui nessa noite acerca de missões através da palavra de Deus. Por isso eu peço para que a igreja preste atenção em nome de Jesus, porque eu serei bem breve. E peço que a igreja preste atenção naquilo que o Senhor ele tem a falar para conosco. Amém? Amém. Irmãos, essa palavra no livro de Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus diz que Pedro e João, esses dois grandes homens de Deus que Deus levantou no seu ministério ainda terreno. Nós bem conhecemos a história de João, o homem a qual pôde encostar a tua cabeça sobre os ombros de Jesus. O homem conhecido como o apóstolo do amor, que tinha um carinho e um amor tão grande por Jesus.
Um homem muito preocupado com a pessoa de Jesus Cristo, com o ministério de Jesus Cristo. E também com o Evangelho de Jesus, a qual Deus um dia encontrou com ele e fez dele agraciado por ser discípulo de Jesus. Este homem também, por nome de Pedro, como nós bem conhecemos, grande Pedro, um homem, agora nós vamos ver que quando Deus resgata ele de uma natureza estourada, um homem que não aguentava se segurar, um homem que corta a orelha, dos soldados para defender Jesus, um homem que até mesmo tem a capacidade e a coragem de olhar para Deus e dizer para Deus que ele jamais iria se ausentar de Cristo, jamais iria entristecer o coração de Cristo, jamais iria negar Jesus. Mas nós bem conhecemos que o homem ele tem as suas fragilidades, as suas fraquezas e os seus medos, como foi dito aqui nessa noite pelo nosso irmão Edson, o diácono Edson. Quantas e quantas vezes, temerosos de levar a palavra, de levar uma palavra de Deus ou um convite, algo assim para muitas pessoas. Diante disso, somos pessoas falhas e pecadoras, assim como qualquer discípulo de Cristo também um dia foi. Pessoa falha, pecadora, pronta para ser moldada pelo Senhor Jesus, pronta para deixar as tuas vidas na mão de Cristo, que pode, a tempo oportuno e lógico, pelo nosso querer, a nossa vontade, mudar o nosso caráter, transformar a nossa vida. E esses dois homens aqui, descritos nesta palavra, foram dois homens que marcaram com toda a certeza, pelo testemunho gerado deles através de Cristo Jesus, por aquilo que Deus fez quando mesmo Jesus ainda estava com terra, e continuou fazendo através da vida deles quando Jesus foi assunto aos céus. Para que nós compreendamos esta palavra melhor, é necessário a gente entender que essa palavra era trazida diante de um povo conhecido como o povo judeu, o povo eleito, sacerdócio real, como também foi louvado aqui nessa noite. O povo a qual Deus escolheu, fez uma aliança com eles, e até mesmo nos dias de hoje nossos olhos são voltados para a nação de Israel, para os acontecimentos que levam à glorificação da igreja do Senhor naquele grande dia. Pois bem, dentro de Israel, nesse tempo presente aqui, era necessário com que todas as pessoas, pelo menos 3 vezes ao dia, ela subisse ao templo do Senhor para prestar o teu culto, para prestar a tua oração. Acredita-se que às 9 horas da manhã subia uma turma, às 11 horas da manhã subia outra turma, e às 3 horas subia outra turma. Há quem diga que aqueles mais próximos de Jesus, por ansiar pela presença de Deus, pastor Rodrigo, faziam contínuas as suas aparições diante da casa do Senhor. Aqueles que eram mais chegados de Jesus, pastor Rodrigo, ainda mais quando Jesus ele foi assunto ao céu, já não estava mais presente com o seu corpo e com a tua presença, eles gostavam e costumavam orar. Para um judeu de fato, verdadeiramente, judeu que eu digo, participante que anunciava Cristo Jesus, cristãos que amavam estar com Jesus, não faltavam nem sequer um culto sequer naquele dia. Passasse o que se passar, 9 horas das manhã eles estavam lá. Passasse o dia que passar, às 11 horas da manhã eles também estavam lá. Passasse a tempestade, o dia mal que for, às 3 horas os judeus estavam dentro da casa do Senhor para glorificar, para adorar e para prestar o culto e para orar ao Senhor. E é interessante que a palavra de Deus vai dizer que este tempo, este texto em que nós lemos aqui, descrito já no livro de Atos dos Apóstolos, onde o nosso Cristo, Senhor e Salvador, já foi assunto aos céus, pastor Rodrigo, já não se encontrava mais com os discípulos, já foi morto, crucificado, já ressuscitou, e quando ele ressuscita, ele deixa uma promessa. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Deus deixa uma promessa. E qual é essa promessa? Eu vou ser assunto aos céus, mas fique tranquilo que eu não vou deixar vós sozinhos. Eu enviarei o Espírito Santo Consolador para estar contigo
Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, pastor Rodrigo, essa promessa, ela deixa de ser uma promessa que não foi cumprida para ser uma promessa cumprida, quando em Atos do Apóstolos, capítulo 2, eles estão reunidos dentro de um lugar, e dentro desse lugar a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele desce, e quando ele desce, ele começa a fazer morada, ele começa a fazer morada sobre a vida daqueles que estavam reunidos diante da presença do Senhor. Mas eu já quero trazer uma notícia. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, preste muita atenção nessa noite de missões. Só um detalhe, você tem que ficar alerta, porque a Bíblia diz que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, havia uma promessa para se cumprir, e quando o Espírito desceu, a promessa se cumpriu. Mas preste muita atenção, ele não desceu do lado de fora primeiro, pastor Rodrigo, ele desceu do lado de dentro primeiro. O Espírito Santo desceu do lado de dentro primeiro. O Espírito Santo desceu do lado de dentro primeiro. Aleluia. Para que nós compreendemos, Jesus disse para os discípulos, para que eles ficassem dentro de Jerusalém, porque a tempo oportuno Cristo se revelaria, para que o Espírito Santo de Deus conduzisse eles fossem levar o Evangelho para todas as nações que estavam à tua volta. Eu não sei se você está compreendendo, aleluia, Jesus. Mas se o teu coração arde por missões, eu tenho uma mensagem para você nessa noite. O Espírito Santo de Deus, ele está na casa, ele está te dizendo: se tu queres fazer missão, recebe ele hoje. Se tu queres fazer missão, o Espírito Santo, ele desce hoje, já está sobre este lugar. E se você já adentrou com o coração aberto para receber, ele está dizendo: eu vou descer primeiro aqui, porque descendo primeiro aqui eu vou te conduzir através do Espírito Santo lá fora, e através do meu Espírito Santo, Deus há de levantar evangelistas, há de levantar missionários, há de levantar pregadores do Evangelho de Jesus Cristo. Mas primeiro ele age pelo lado de dentro. Interessante nessa palavra, e me chama muita atenção. Como eu disse, era costume dos judeus 3 vezes ao dia subirem ao templo para orar. Pedro e João estão em mais um dia normal para eles, subindo ao templo para adorar. Jesus, ele foi assunto aos céus, pastor Rodrigo, e quem sabe a pergunta que fica entre os apóstolos, entre os discípulos de Jesus era: qual será o momento que nós iremos sair para fora? Quem sabe até mesmo com medo eles estavam, porque a perseguição já estava acontecendo dentro daquele lugar, já estava acontecendo sobre o povo de Jesus Cristo. Mas ainda assim, com o coração temerosos, quem sabe temendo, porque Jesus, ele foi assunto aos céus. Eles sobem mais um dia cotidianamente para prestar o teu culto a Deus. Aleluia, Jesus. Em mais um dia normal, pastor Rodrigo, Pedro e João estão subindo para o culto. Em mais um dia normal eles sobem, mas o interessante é que a Bíblia diz que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Espírito Santo de Deus, ele desce. E para nós entendermos melhor, a Bíblia diz que no Antigo Testamento, quando o Espírito de Deus ele descia sobre um lugar, sobre uma pessoa, mas quando ele tinha o que fazer ali naquele lugar específico, o Espírito Santo não ficava com aquela pessoa, mas o Espírito Santo se retirava. E as pessoas continuavam a viver. Novamente o Espírito Santo de Deus descia, a manifestação de Deus acontecia, as pessoas eram cheias, Deus fazia aquilo que Ele era para fazer, e logo o Espírito Santo de Deus subia. Mas quando o Senhor foi assunto ao céu, Ele não disse que o Espírito Santo ele viria e ele retornaria para cima, ele viria, mas ele continuaria, ele permaneceria, ele ficaria conosco até a consumação do século.
Rodrigo antes de Jesus ser assunto aos céus. Eu começo a imaginar esses dois discípulos subindo à casa do Senhor. Subiam, prestavam culto, a glória de Deus era manifestada dentro daquele lugar. Eles oravam ao Senhor, e quando eles oravam, Deus estava escutando a oração deles. A Bíblia diz que existia um homem dentro desta mensagem. Qual era esse homem? Um homem coxo de nascença. Não é revelado o seu nome, mas preste muita atenção. A Bíblia diz que esse homem era coxo desde o seu nascimento. Por ele ser um homem coxo, ele vivia da dependência de pessoas a todo momento, Diácono Edson. O historiador Cláudio José vai dizer que esse homem continuamente, todos os dias da tua vida, ele ficava sentado à beira do templo, na porta chamada Porta Formosa. Todos os dias, pastor Rodrigo, esse coxo, ele ia até a porta do templo, porque ele sabia que o povo de Deus é um povo que ama ajudar. Porque ele entendia, pastor Rodrigo, que o povo de Deus é um povo que tem a mão aberta para abençoar. Porque a própria palavra diz que muitos receberam em tua casa pessoas precisando de algo, e era o próprio anjo do Senhor enviado. E os discípulos sabiam em todo o momento que aquele homem ele vivia cotidianamente sobre aquele lugar. A tua vida ela era a mesma. Dia após dia ele estava no mesmo lugar, à beira do templo da porta chamada Formosa. Imagina comigo os discípulos passando com ele todos os dias, pastor Rodrigo. Pegava-se uma moeda do teu bolso, colocava sobre ele. Passava-se um outro dia, pastora Kelly, lá vinha Pedro novamente, subindo para prestar o culto dele. Via o coxo lá, quem sabe já conhecia o coxo, porque ele estava ali diariamente sobre aquele mesmo lugar. Aleluia, Jesus. E ajudava ele naquilo que ele precisava momentaneamente. Só que agora é diferente. Agora a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo de Deus, ele já não está tão somente dentro do templo, onde a presença de Deus ela era manifesta. Aleluia. Não era mais apenas estar reunidos dos discípulos, dos apóstolos, do sacerdote, que a presença de Deus era manifesta. Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, como disse, eu vou frisar novamente para você entender, ele veio, e quando ele veio, ele não deu despedida, ele veio para ficar junto com o povo, ele veio para fazer morada, ele veio para andar com os discípulos. Aleluia. Vem comigo dentro dessa palavra aqui. Quando eles entram, o pastor Rodrigo, antes do Espírito Santo descer, todos os dias eles passavam e ofertavam sobre a vida daquele homem. Eles davam para ele aquilo que ele precisava. Agora eu começo a imaginar, quando Pedro e João eles viravam as costas para aquele homem, ele já corria para outra pessoa, pastor Rodrigo, iria pedir esmola para outra pessoa. Quando outra pessoa virava as costas, novamente ele retornava para a mesma posição, para o mesmo lugar, para a mesma vida, para buscar esmola daquilo que o homem poderia oferecer. Só que agora é diferente. Agora Pedro e João eles não precisam, aleluias, entrar dentro do templo para que o Espírito Santo de Deus comece a habitar sobre eles. Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo de Deus ele desce na casa, Pedro ele foi tão cheio do Espírito Santo
Preste muita atenção nisso. Aleluia, Jesus. Quando este homem ele está na beira do templo Formosa, muitas pessoas passam por ele, pastor Rodrigo, mas por não ter o Espírito Santo de Deus, eles dão, aleluia, uma esmola para aquele rapaz, ou seja, algo que momentaneamente iria suprir a tua necessidade, mas aquilo que Deus ele tem não é algo para suprir momentaneamente. Eu quero trazer isso aqui para você. Pare de viver, aleluia, daquilo que o homem pode te oferecer, porque o Senhor Jesus tem muito mais do céu para te dar. Pare de se oferecer por aquilo que o homem pode te proporcionar e viva daquilo que o Senhor ele tem para a tua vida. Não seja dependente do homem, seja dependente do teu Deus. Não seja dependente do homem, porque a provisão do homem tem hoje, amanhã ele se acaba. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor não serão desamparados, mas é o Senhor quem tem cuidado, é o Senhor quem tem provido. Aleluia. Pedro e João, sem a presença, eles têm para oferecer algo que é momentâneo. Sabe por que nós somos pó da terra? Porque eu e você, sem o sopro de Deus, Gênesis, a criação, não temos nada para oferecer do homem. É culto de missões. Vai doer um pouquinho, mas fica tranquilo que Deus ele vai trazer o bálsamo. Se não carrega a presença de Deus, foi falado aqui nessa noite, vai oferecer o quê? Pedro e João eram discípulos, andavam com Jesus. Pedro andou sobre as águas, andava com Jesus. João colocou a tua cabeça privilegiado de colocar sobre os ombros de Jesus, mas é diferente, aleluia, de carregar a presença do Espírito Santo de Deus. Porque simplesmente eu estar com Jesus não significa, aleluia, que Ele vai andar comigo, mas é o Senhor te dizendo, ai, te mandarai, é o Senhor te dizendo, aleluia, eu não quero, aleluia, se fazer presente sobre a tua vida, tão somente dentro deste culto, não, eu quero se fazer presente na tua vida, dentro da tua casa, eu quero andar contigo, eu quero caminhar de mãos dadas, é Ele quem está te dizendo, eu quero estar contigo continuamente, aleluia. Missões começam por eu entender, porque missões é coisa para corajoso, é coisa para quem ama o Evangelho e não vive apenas de 2 horas de culto. Fazer missões é para quem verdadeiramente sabe o que é pagar o preço por almas que estão perdidas lá fora. Só que sem a presença de Deus, nós passaremos despercebido e não ajudaremos quem precisa ser ajudado. Abraçamos momentaneamente, nosso abraço momentaneamente não resolve nada. Só que agora eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito em Atos dos Apóstolos desceu e agora eles estão indo para o culto. Eles não precisavam entrar no culto para ser cheio. Ai, aleluia, Jesus. Eles entravam dentro do culto sendo cheio, porque se você não entendeu o culto e não é feito, então simplesmente para você receber a graça, sem merecimento, você receber a misericórdia. O culto é para entregar para o Senhor, o culto é para prestar a melhor adoração, o culto é para entrar para prestar um culto a quem me guardou, a quem me livrou, a quem me achou, a quem me libertou, só quem veio para prestar um culto adorável ao Senhor, glorifica e exalta e começa a entregar. E se não entregar a tua vida, já entrega ela. Se não entregar a tua adoração, entrega ela. Entregue-se para o Senhor. Porque quem anda com o Espírito Santo não precisa tão simplesmente entrar dentro do templo para ser cheio. Entenda que eu não estou dizendo que você não tem que vir para o culto.
Mas ter o Espírito Santo de Deus não é tão simplesmente por ele entrar dentro da casa com o Espírito Santo ele vai fazer morada. Porque quando Pedro ele vem da casa dele com João, ele já vem de mãos dadas com o Espírito Santo. E que quem anda de mãos dadas com o Espírito Santo de Deus, esse aleluia, Jesus, Deus sempre vai fazer algo sobrenatural acontecer. Deus sempre vai colocar no caminho para que o nome dele seja glorificado. Eles estão subindo para o templo. Lá está aquele homem coxo. Mas um dia, quem sabe, imagino eu ele dizendo: lá vem Pedro e João, sempre me ajudam. Esse Pedro aí sempre tem uma moeda para me dar. Eu vou lá porque eu sei que lá ele vai me dar alguma coisa para mim. Quando ele se aproxima, Pedro e João estão subindo para o templo. Pedro e João chegam, e quando eles chegam até a porta do templo, eu imagino aquele homem coxo puxando ali a roupa de Pedro e João. Eu imagino ele estendendo as tuas mãos, e quando ele estende as tuas mãos, ele olha para ele dizendo: Pedro, será que você tem uma moeda para você me dar? Será que você tem uma esmola para me ajudar nessa noite? Aí Pedro olha para ele totalmente cheio do Espírito Santo de Deus e diz: aleluia, Jesus.